Então, a aula de hoje é a partir do artigo 22. O fisioterapeuta solicitado para cooperar em diagnóstico ou orientar em tratamento considera o cliente, ou paciente, ou usuário, né, como permanecendo sob os cuidados do solicitante. Bom, esse artigo 22, ele deixa muito evidente o dever que o profissional tem quando colabora no trabalho de outro fisioterapeuta, o dever de respeitar o colega que solicitou sua ajuda, a sua intervenção. Então, esse artigo 22, ele deixa bem evidenciado, deixa bem claro que a responsabilidade pelo tratamento continua sendo do profissional solicitante. Entenderam esse artigo? Ou seja, um colega, um fisioterapeuta, solicitou sua ajuda, mas é ele quem vai decidir se adota ou não as orientações e possíveis modificações orientadas por você. Então, uma questão que sempre permeia esse artigo, uma questão que sempre está em evidência quando a gente fala desse artigo é a seguinte: no caso de geração de dano ao paciente, em função de uma intervenção complementar sugerida, a quem cabe a responsabilidade pelo dano? Essa é uma pergunta bem própria, bem específica para esse inciso, para esse artigo. Exemplo, para deixar mais claro. Imaginem que um colega pede a ajuda de outro e esse outro profissional oriente o colega a colocar em curso uma outra conduta terapêutica, bem diferente da que ele vinha utilizando. Imagine ainda que o profissional solicitado ele tenha um maior conhecimento naquela área específica daquela patologia. E aí, o profissional solicitante, ele muda, então, a conduta dele, orientado pelo profissional solicitado, só que na mudança do curso da ação terapêutica, o sofrimento do paciente foi maximizado, ou então foi inserido um dano, ocorreu um dano ao paciente em virtude daquela mudança de terapêutica. Em outras palavras, o paciente era seu, você estava inseguro, pediu ajuda a um colega que tinha especialização na área, e o paciente piorou, ou veio a se lesionar, né? A mudança da intervenção não deu certo. Pergunta: de quem é a responsabilidade nesse caso? O artigo 22 diz que mesmo quando alguém coopera a pedido de um colega no tratamento de um paciente, esse paciente continua sendo do colega. Ou seja, mesmo o colega tendo pedido ajuda, deve-se considerar que o paciente permanece sob os cuidados do solicitante. Mas e nesse exemplo que eu acabei de apresentar para vocês, onde o colega aceita a orientação do colaborador, muda a intervenção e isso leva a um determinado dano ou a maximização do sofrimento do paciente? De quem é a responsabilidade nesse caso? Nesse caso, gente, a gente vê muito expressa aí a importância daquele termo de consentimento. Lembram que nós vimos lá na N1, artigo 10, inciso 2, né? Até eu deixei lá no ambiente virtual um modelo de termo de consentimento, né? O paciente, ele tem que ser informado, é um direito dele. Falamos muito sobre a questão dos riscos e benefícios de tratamento, então tudo isso tem que estar no termo de consentimento. Então vejam que essa é mais uma situação que ressalta a importância de a gente trabalhar sempre com
o termo de consentimento. Esse artigo ele encontra correspondência também no artigo 14, que fala que é dever, lá, acho que o inciso 5º, fala que é dever do fisioterapeuta informar o paciente quanto à consulta fisioterapêutica. Né? Aí, né, no corpo desse artigo, fala sobre que a gente tem que informar sobre diagnóstico, prognóstico, objetivos de tratamento, condutas, procedimentos. Então, tudo isso, na verdade, é um direito do paciente. E uma vez que ele esteja ciente disso, que esteja amparado por meio de um termo de consentimento, essas responsabilidades, quando vai para a esfera jurídica, você acaba sendo amparado, né? Se você usou um termo de consentimento, vamos falar especificamente desse artigo. Tanto você que solicitou a ajuda de um colega, quanto o colega, se houve dano ao paciente, vocês estão amparados por um termo de consentimento, as implicações jurídicas nesse caso vão ser menores. Mas, de qualquer forma, o que esse artigo quer dizer é que mesmo que você peça ajuda para um outro fisioterapeuta, que talvez seja especialista numa determinada área, o paciente continua sendo seu. Então, as suas responsabilidades você tem que assumir, né? E mais uma vez eu digo, é fundamental aqui que se lance mão do termo de consentimento. Principalmente para quem vai trabalhar em clínica, em consultório particular, né? Esse documento ele é fundamental. Artigo 23. O fisioterapeuta que solicita para cliente, sob sua assistência, os serviços especializados de colega, não deve indicar a este conduta profissional. Esse artigo 23, ele quer, na verdade, garantir a preservação da autonomia do profissional. Então, sempre que a gente falar nesse artigo 23, pensem na questão da autonomia. O que ele está dizendo? O artigo 23 está dizendo que quando um fisioterapeuta sente a necessidade de encaminhar o paciente dele para os serviços especializados de um outro colega, ele deve tão somente fazer o encaminhamento, sem indicar nenhum tipo de conduta a ser feita. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja tratando um paciente, um pós-operatório de cirurgia de joelho. Na minha avaliação, eu vejo que há um caso evidente ali, eu estou diante de um caso evidente de edema periférico, por exemplo. Existe um edema tanto em nível de coxa quanto em nível de perna. E aí eu raciocino assim, poxa, para eu continuar minha terapia, eu preciso ter esse edema resolvido. E aí eu lembro de um colega que fez uma boa especialização em edema. E existe mesmo esse curso, tá, gente? Tem um curso, acho que é linfoterapia, se eu não me engano, né? Onde o cara trabalha lá vários tipos de técnicas, né? Drenagem linfática, terapias compressivas, recursos eletrotermofototerapêuticos, exercícios próprios para edema, né? São chamados exercícios miolinfocinéticos. Então, existe sim esse curso, né? Acho que é um curso de aperfeiçoamento, linfoterapia. Então, eu tenho esse colega que fez esse curso, um cara fera, especialista, ele é o cara quando se trata de edema. Então, eu penso em encaminhar, eu falo, bom, o ideal é eu encaminhar esse paciente para ele. E uma vez que ele solucione esse edema, aí sim eu posso trabalhar o pós-operatório de joelho. Então, eu posso encaminhar esse paciente para ele, mas eu não posso, é o que diz esse artigo 23, eu não posso encaminhar esse paciente para ele dizendo assim, olha, estou te encaminhando aí um paciente, né? Eu faço a avaliação lá, ó, um edema, tal, assim, um edema
com cacifo, e eu queria que você fizesse uma drenagem linfática, tá? Faz uma drenagem linfática nele aí para acabar com esse edema. Eu não posso encaminhar esse paciente dessa forma, eu não posso prescrever a conduta para ele. É ele quem vai avaliar e ele é que vai definir a conduta a ser adotada. Então, se ele vai fazer drenagem linfática, se ele vai adotar alguma terapia compressiva, aí é com ele. Segundo o artigo 23, eu não posso encaminhar a conduta para o colega, não posso indicar a conduta que ele tem que fazer. O fisioterapeuta deve ter a sua autonomia preservada. Ele não pode aceitar que no encaminhamento do médico, o médico prescreva a conduta fisioterapêutica. E vejam que nem mesmo um outro colega fisioterapeuta pode fazer isso, é o que diz o artigo 23. Né? Essa autonomia do fisioterapeuta, ela tem que ser preservada. Esse é o nosso artigo 23. Artigo 24. O fisioterapeuta que recebe o paciente, cliente, o usuário, né, confiado por colega, em razão de impedimento eventual deste, deve reencaminhar o cliente ao colega uma vez cessado o impedimento. Bom, para analisar esse artigo, primeiro a gente precisa analisar o termo, o que é esse termo impedimento eventual. O que quer dizer isso? Bom, gente, impedimento eventual aqui é qualquer impedimento de ordem física ou de ordem legal também, né, que venha impossibilitar a execução de um tratamento. Um exemplo de impedimento de ordem física, uma enfermidade, né, que vai demandar tanto uma internação, ou então uma enfermidade que vai fazer com que o profissional precise se afastar, né, para se dedicar a um tratamento longo. Então, nesses casos, ele encaminha seus pacientes para um determinado colega, né, em razão desse impedimento eventual. Um outro exemplo de impedimento eventual, que está mais para a esfera legal, né, é em função da posse, isso às vezes acontece, em função da posse em cargo público. O fisioterapeuta, às vezes, ele assume um cargo público que exige dele uma dedicação exclusiva, ou seja, ele tem que se dedicar somente àquele cargo público. Então, ele não tem como conciliar esse cargo público com a função dele de fisioterapeuta. O que ele faz, então? Ele encaminha seus pacientes para um outro colega. Então, 2 exemplos aí do que seria esse impedimento eventual. Mas o artigo diz também que o fisioterapeuta que recebeu os pacientes encaminhados, uma vez cessado esse impedimento, ele deve reencaminhar esses pacientes para o colega. Ou seja, com base nesses 2 exemplos que eu dei, né? Primeiro exemplo que eu dei, o fisioterapeuta responsável pelo paciente, ele teve uma enfermidade. Ele vai se licenciar, vai tratar lá a enfermidade dele. Quando ele retornar, ele avisa o colega que ele encaminhou e o colega reencaminha esses pacientes para ele. Tá? Da mesma forma, a questão do cargo público. Ele vai lá ocupar o cargo, né? Vai ficar lá o tempo que for necessário, exercendo as funções de gestão pública dele, as funções públicas dele. Quando ele retornar, se algum dia ele for exonerado ou terminar lá o mandato, ele volta e o colega, então, ele avisa o colega e o colega reencaminha para ele. A pergunta aqui, gente, é a seguinte: e se o paciente se negar a retornar ao terapeuta antigo? Entenderam a pergunta? Eu
passei por um tratamento de saúde longo, encaminhei por isso os meus pacientes, e quando eu retornei, avisei o colega, e ele vai me mandar de volta, vai me reencaminhar os pacientes, e algum paciente não aceite, ele não quer retornar. O que acontece? É um direito do paciente. Ele não precisa retornar. Né? Lembram lá no artigo 14 também trata disso, né? Artigo 14, inciso 4º, o paciente tem o direito de decidir sobre sua pessoa e seu bem-estar. Então, o paciente não precisa, né? Vai lá para o outro, você encaminhou para o outro colega, para o seu colega, ele gostou, o paciente gostou das abordagens do colega, gostou do serviço dele, e fala, não, eu quero ficar com ele. Então, isso é possível, né? Porque o paciente é que tem o direito, ele tem pleno e total direito de decidir sobre sua saúde. Ele pode querer ficar lá com outro fisioterapeuta. Mas é preciso lembrar, gente, que nesses casos, isso tem que ser feito de forma sistemática. Isso não é só de boca, não é só um acordo verbal. Se o paciente manifestou seu desejo, vamos supor que você é o fisioterapeuta que recebeu os pacientes do seu colega que precisou se afastar. E aí, quando você vai reencaminhar, algum paciente fala assim, não, eu quero ficar com você. O que você vai fazer? Você vai falar para ele, né, olha, segundo o meu código de ética, você pode ficar assim comigo, mas você vai ter que manifestar isso de próprio punho, vai ter que fazer um documento. Então, o pedido, a sistematização é essa. Você vai ter que pedir para o paciente fazer um documento de próprio punho, dizendo que era paciente do doutor fulano, mas que prefere continuar o tratamento com o doutor Beltrano, certo? E esse documento, você vai dar uma ligadinha, né, vai fazer um contato com o seu colega, vai dizer, olha, o seu fulano, ele quer continuar aqui comigo, tentei convencê-lo a voltar para você, mas ele quer ficar comigo. E aí você tira uma cópia desse documento, encaminha para o seu colega, e a sua cópia você grampeia lá no prontuário do paciente, certo? Então, isso tem uma forma sistemática, tá? Essa questão do reencaminhamento, ela existe, como diz aí o artigo 24. Nós temos que ter esse cuidado, esse companheirismo, né, de receber pacientes encaminhados por causa de eventual impedimento. Temos a obrigação moral de reencaminhar esses pacientes, mas, ao mesmo tempo, essa decisão de voltar é, de fato, do paciente. Mas essa decisão ela tem que ser oficializada, ela tem que ser sistematizada, oficializada por meio de um documento dizendo que ele não quer o reencaminhamento, ok? E aí entramos no artigo 25, ainda no capítulo 4, que trata do relacionamento com a equipe, do fisioterapeuta e seu relacionamento com a equipe. Então, o inciso 1 diz o seguinte: é proibido ao fisioterapeuta concorrer a qualquer título para que outro pratique crime, contravenção penal ou ato que infrinja postulado ético profissional. Então, gente, esse inciso 1 do artigo 25, ele vem consolidar aquela ideia das responsabilidades, né? Então, temos temos o exemplo do fisioterapeuta na função de dono de clínica ou de responsável técnico, né? Ele está lá como responsável técnico de uma grande clínica e ele obriga os fisioterapeutas que estão subordinados a ele a, por exemplo, utilizar um recurso não credenciado pelo COFITO, não reconhecido pelo COFITO. Ou então, naquela grande clínica,
onde tem lá inúmeros fisioterapeutas, ele obriga você a aceitar trabalhar com um técnico em fisioterapia. Então, essas questões é o que esse inciso primeiro está dizendo, né? Eu não posso concorrer para que um fisioterapeuta subordinado a mim, eu estou colocando aqui a questão do cargo de chefia, né? Depois vocês vão ver que o código consolida essa questão ainda da função de chefe, né? Eu não posso concorrer para que a pessoa infrinja esse código de ética, né? Ou que venha praticar alguma coisa fraudulenta, ou que seja crime ou contravenção penal. Para que pratique crime já é até óbvio isso, né? Até autoexplicativo, né? É lógico, é óbvio que é proibido eu concorrer para que alguém pratique algum tipo de crime. Então, é por isso que o meu exemplo foi muito em cima desse postulado ético profissional. Eu não posso, usando talvez o meu cargo de chefia, fazer com que a pessoa infrinja o código de ética. Vocês vão ver que a questão das responsabilidades vão ser muito bem definidas aqui nesse artigo 25. E o inciso 2 do artigo 25 diz o seguinte: é proibido ao fisioterapeuta pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, bem como praticar ato que importe em concorrência desleal, ou que acarrete danos ao desempenho profissional de colega ou aos legítimos interesses da profissão. Esse inciso 2, gente, do artigo 25, ele pretende, o objetivo dele é proteger o profissional do assédio moral e antiético ao seu emprego. Mas, nesse inciso, eu gostaria que vocês entendessem, compreendessem o seguinte: é preciso que a gente entenda que a análise desse artigo, ela traz alguns elementos que dão um entendimento mais prático a essa questão. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho falado desde o nosso primeiro encontro que o atendimento fisioterapêutico, ele é, dentre outras coisas, uma prestação de serviços. E sendo assim, como em qualquer outra área, é preciso que a gente entenda que há profissionais mais capacitados para prestar um serviço e outros menos capacitados. Certo? Entendam isso. Em qualquer área, existem profissionais mais, ou melhor, em qualquer área de prestação de serviços, há profissionais mais aptos e outros menos aptos, né? Isto posto, uma vez compreendida essa ideia, vamos tentar interpretar de uma forma mais apurada esse inciso. A princípio, parece que o inciso está dizendo que ninguém pode concorrer pelo emprego do outro. Será que é isso? Será mesmo? Eu não posso concorrer. Um colega meu, imaginem aí vocês, né? Terminaram o curso, um colega conseguiu um emprego, você pensa assim: poxa, eu queria aquele emprego. Você não pode concorrer por aquele emprego? Não. Não é isso que o inciso diz. Vocês podem sim concorrer. Há uma livre concorrência no mercado da prestação de serviços em fisioterapia. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, que é o que está em questão nesse inciso, né? São os termos concorrência desleal e danos ao desempenho profissional do colega. Então, isso aí é isso que eu quero que vocês entendam. O que esse inciso, na verdade, está proibindo é essa questão da concorrência desleal e danos ao desempenho profissional do colega. Só para ficar claro, gente, imaginem esse exemplo que eu dei. Vocês se formaram, saiu todo mundo para o mercado de trabalho,
E aí um colega que você conhece, né, conseguiu um emprego numa clínica, numa boa clínica, né, uma clínica grande. Você pensa assim, pô, eu sempre quis trabalhar nessa clínica, eu tenho muito mais, eu fiz muito mais cursos que o colega, que aquele colega, poxa, eu fiz especialização, fiz aperfeiçoamento, trabalhei num estágio na área, poxa, eu acho que esse cargo eu poderia pleitear. Eu tenho condições, eu tenho pré-requisitos profissionais para concorrer a essa vaga. Nada te impede de ir lá naquela clínica e deixar o seu currículo, certo? Você não vai estar ferindo esse artigo se você fizer isso. Você não vai estar ferindo. O problema aí é a concorrência desleal. O problema seria você chegar lá e falar assim, olha, vocês estão com um fisioterapeuta aqui que não sabe nada dessa área. Eu estudei com ele, poxa, veja bem, compara o meu currículo com o dele, olha aqui, ó, eu tenho curso tal, tenho 5 cursos nessa área, eu fiz um estágio de 100 horas nessa área, eu tenho muito mais condições de estar aqui, de concorrer a esse cargo, de estar nesse cargo do que ele. Isso está caracterizando, esse procedimento está caracterizando uma concorrência desleal, além de estar caracterizando também danos ao desempenho profissional do colega, né? Você está desmerecendo a competência do colega. Então, entenderam a linha tênue que existe aí nesse inciso? Nesse inciso 2, Entendi, professor. correto? Então, nós estamos, isso é preciso que fique claro, nós estamos num mercado de trabalho, esse mercado de trabalho, naturalmente, ele tem uma competição, e é por isso que eu sempre digo a vocês, o fisioterapeuta, ele não para de estudar, ele tem que estar sempre se atualizando, sempre se aperfeiçoando, mas para que você possa trabalhar no mercado de trabalho e possa concorrer lealmente, né? O inciso 2, ele diz isso, o que é proibido, o que ele proíbe é a concorrência desleal, e ao mesmo tempo uma implicação ética que é, talvez você conseguir usurpar o cargo de um colega desmerecendo o desempenho profissional dele, e isso é proibido, isso o nosso código proíbe, não a concorrência leal, tá? A concorrência leal, ela é permitida. Então, vamos em frente. Inciso 3. É proibido ao fisioterapeuta utilizar de sua posição hierárquica para induzir ou persuadir seus colegas subordinados a executar condutas ou atos que firam princípios éticos ou sua autonomia profissional. Então, como eu disse, o 3, eu tinha falado no inciso primeiro, né, ele vem consolidar a ideia que está exposta no inciso 1, que a gente acabou de ver, que proíbe ao fisioterapeuta concorrer para que o outro pratique crime, contravenção penal ou que infrinja postulado ético. Né? O inciso 3, ele é muito específico àquela condição de chefia. Em outras palavras, o que esse inciso está dizendo é que você é responsabilizado também, se a ordem partiu de você. Então, todos aqueles exemplos que eu dei lá no inciso 1, sobre você usar ou uma especialidade que não é reconhecida pelo COFITO, né? Você obriga alguém, você na condição de chefe, você obriga alguém a usar um recurso que não é reconhecido pelo COFITO, ou então você obriga ele a usar um equipamento que já está há um longo tempo sem manutenção, né? Isso também acaba sendo enquadrado numa infração ética, ou então você obriga o seu subordinado a aceitar trabalhar com um técnico em fisioterapia. Na verdade, todo mundo é responsabilizado. Você, que é o chefe, que obriga
o seu subordinado a trabalhar com um técnico em fisioterapia, e até mesmo aquele profissional que está lá trabalhando com um técnico de fisioterapia, ele também é responsabilizado, certo? Então, essa questão das responsabilidades, esse artigo especialmente, ele vai sempre demarcar muito no código essa questão da culpa e da responsabilidade de cada um. Inciso 4º. É proibido ao fisioterapeuta utilizar de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar... Não, peraí. É para o 5º, né? Que a gente vai. Ah, não, é o 4º. Na verdade, esse inciso 3º, 4º e o 5º, vocês vão ver que eles são incisos muito parecidos, foram usados para demarcar essa questão das responsabilidades, tá? O inciso 4º, ele está dizendo isso, né? Que eu não posso utilizar da minha posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que meus subordinados realizem trabalhos ou atuem dentro de princípios éticos. É mais do mesmo, tá? O 3, o 4º, o 3º, o 4º e o 5º, que nós vamos ver agora, eles, na verdade, eles trabalham com o mesmo entendimento. O código poderia ser enxugado, né? Se fizesse só um inciso com o 3, o 4 e o 5º, porque esses 3 incisos acabam tendo mais ou menos o mesmo entendimento, a mesma compreensão. O 5º, então, pulando o 4º e já indo para o 5º. É proibido ao fisioterapeuta concorrer, de qualquer modo, para que outro exerça ilegalmente atividade própria do fisioterapeuta. Então, já comentamos isso, né, em aulas anteriores. Do ponto de vista ético, esse é um inciso que mais precisa da consciência do profissional. Consciência em que sentido? A gente, no mercado de trabalho, a gente tem que ter a consciência de que nós, fisioterapeutas, é que temos o conhecimento para reabilitar. Nós estudamos para isso, né? Nós estudamos 5 anos aí, ou mais, porque tem as especializações, pós-graduação, né? Enfim, nós é que construímos um conhecimento, absorvemos e construímos conhecimentos para reabilitar ou para levar o paciente a uma satisfação de bem-estar e de qualidade de vida. Então, a permissão para que outro realize em seu lugar o cuidado que o paciente confiou a você, além de ferir o código de ética, pode resultar também em danos à saúde do paciente. Ou seja, se você permite que outro que não tenha conhecimento de nível superior, que é o conhecimento de quem faz o curso de fisioterapia, você está colocando em risco a saúde do seu paciente. Então, entra aí não só a utilização do técnico em fisioterapia, que conforme a gente já conversou em sala de aula, é uma função proibida por força de lei, né? Não é permitido nem mesmo em concurso, ou seja, essa profissão não existe técnico em fisioterapia, mas como eu disse a vocês, na vida como ela é, a gente encontra aí diversos cursos de técnico em fisioterapia, assim como a gente encontra também clínicas que contratam profissionais para exercerem essa função. E se a gente aceita trabalhar com um técnico em fisioterapia, a gente também está ferindo esse inciso 5º. Na verdade, o 3º, 4º e o 5º, né? Por isso que eu disse que o 3º, 4º e o 5º incisos desse artigo, eles têm a mesma compreensão, eles demarcam a mesma questão das responsabilidades que você tem de não deixar que outro exerça a sua função, de não deixar que outro acabe fazendo com que você venha ferir o código de ética, tá bom? Então, não só, e é preciso deixar bem claro, gente, eu tenho falado isso, mas eu vou repetir.
A gente aqui tem uma ideia de clínicas muito pequenas, mas se você vai para Rio de Janeiro, São Paulo, para as grandes capitais, vocês vão ver que existem clínicas enormes, clínicas de fisioterapia enormes, com uma demanda de pacientes imensa. E o que que às vezes acontece? Mesmo que o cara não use o técnico em fisioterapia, muitas vezes nessas clínicas, o que que acontece? Às vezes o cara põe a atendente do balcão, né? Então ele tem demanda lá para 20 fisioterapeutas, ele contrata 10, contrata 10 atendentes de balcão, e aí ele acaba arrumando um jeito, o dono da clínica, né? De fazer com que o atendente só fique lá mexendo nos parâmetros, ou então retirando a placa de ultrassom, ou então colocando eletrodos. Não pode, tá? Isso não pode. O atendente de clínica, ele não pode ser utilizado para funções próprias e específicas do fisioterapeuta. Isso é um exercício legal da profissão, que é mais ou menos o que diz esse inciso 5º, né? Concorrer de qualquer modo para que outro exerça legalmente a atividade própria do fisioterapeuta. Se eu autorizo que um atendente, né, um auxiliar administrativo, que está ali só para recolher os dados do paciente, fazer todo aquele serviço burocrático, se eu permito que ele faça qualquer função que seja própria do fisioterapeuta, eu estou concorrendo para que outro exerça ilegalmente a atividade do fisioterapeuta. Ok? Inciso 6º. É proibido ao fisioterapeuta permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste do quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, ambulatório, consultório, clínica, policlínica, escola, curso, entidade esportiva ou qualquer outra instituição, pública ou privada, ou estabelecimento congênere, similar ou análogo, sem nele exercer as atividades de fisioterapeuta. Nesse inciso, então, gente, a gente vê um senso, nesse inciso, ele tá implícito nesse inciso, um senso de proteção tanto ao paciente quanto ao próprio profissional. A princípio, ele protege o paciente. Por quê? Evita aqueles casos de propaganda enganosa, né? Como que a gente pode ilustrar esse inciso 6º? Quando é que eu permito, por que às vezes a pessoa permite a título gratuito que seu nome conste no quadro pessoal? Imagine que você é um fisioterapeuta renomado, você se especializou, você se aperfeiçoou numa determinada área, dermato, por exemplo. Você é um fisioterapeuta renomado na área de dermato. Então, um amigo seu tem uma clínica, né? Você já fez ali um nome, você já alcançou ali uma fama, você é conhecido como um profissional de muita competência naquela área, e aí um amigo seu que tem uma clínica de estética, ele diz assim, poxa, põe seu nome aqui, me dá uma força para a minha clínica aqui, coloca o seu nome. Então, esse inciso, ele está proibindo isso, né, que eu empreste o meu nome, na verdade, que eu empreste o meu renome, né? Isso é uma propaganda enganosa, porque o cara pode usar o seu renome, o fato de você ser um profissional renomado, para angariar mais clientes. O cara vê o seu nome lá na clínica, você nem aparece na clínica, mas o seu nome acaba puxando, né, clientes para ele. Isso, então, muitas vezes é caracterizado até como propaganda enganosa, né? Se o cliente, alguns clientes mais atentos, se quiserem acionar juridicamente a clínica, o cliente pode acabar fazendo. Mas eu disse que
também é uma proteção, esse inciso também é uma proteção ao profissional, né? Se houver qualquer problema nessa clínica, quando eu empresto meu nome para uma clínica, para um consultório, ou para uma casa de saúde, ou para um hospital, como está dizendo aí, né? O inciso ele é muito específico. E acontece alguma lesão, algum paciente sofre algum dano, alguma lesão, se o meu nome está lá, como um dos fisioterapeutas da clínica, eu corro o risco de responder também judicialmente por aquela lesão. Então, vejam bem, eu emprestei meu nome, nunca fui naquela clínica, não tenho nada a ver com aquela clínica, nunca compareci nem nas dependências daquela clínica, mas se eu emprestei o meu nome, eu acabo implicando num risco muito grande para eu ser acionado judicialmente se houver algum problema, algum dano a algum paciente ali. Então, nesse inciso, tanto o paciente, tanto o cliente é protegido, quanto o próprio profissional, certo? Esse é o que diz o inciso 6º. Inciso 7º. É proibido ao fisioterapeuta permitir que trabalho que executou seja assinado por outro profissional, bem como assinar trabalho que não executou ou do qual não tenha participado. Esse inciso, gente, ele também é bem óbvio, né? É um inciso que é muito óbvio. Ele trata de uma conduta fraudulenta, já fala especificamente de uma conduta fraudulenta, né? Óbvio que eu quero dizer que é óbvio que eu não posso permitir que um trabalho que eu executei seja assinado por outro profissional. Da mesma forma que eu não posso assinar um trabalho que eu não executei. Acho que eu nem precisaria de um inciso para me proibir isso. Isso já é uma conduta fraudulenta. Mas o que acaba sendo comum, né? Usei um termo, a vida como ela é. Na vida como ela é, o que às vezes é muito comum? Aquelas guias de plano de saúde, né? O que acontece? Pensem em centros ou instituições de saúde em que tenha o médico ortopedista e o serviço também de fisioterapia. Então, tem o serviço médico, instituição de saúde tem o serviço médico e tem o serviço de fisioterapia. É muito comum que os planos de saúde não permitam ao fisioterapeuta fazer, por exemplo, a redução incruenta, que é leigamente conhecida, né? Você reposicionar a estrutura, colocar, por exemplo, uma paciente chega com uma luxação glenomeral, você vai e coloca o ombro do indivíduo no lugar, né? Esse procedimento, alguns planos de saúde entendem como procedimento médico. Então, o médico, em algumas instituições de saúde, alguns centros, né? O médico permite que você faça, não, pode fazer, faz a redução e eu assino para você. Isso fere o nosso código. Assim como em planos de saúde também, você tem lá 10 sessões de fisioterapia. Aí o paciente apresenta a guia, o correto é o quê? Você terminou uma sessão, aí lá na guia do tratamento fisioterapêutico tem os campos para você colocar para o paciente assinar cada sessão que ele esteve presente, mas como são 10 sessões, tem muito fisioterapeuta, muito não, né? Até porque é uma infração ética, estou acusando aqui, mas o fisioterapeuta, às vezes, ele pede para o paciente assinar nos 10 campos. Se o paciente for ou não for, ele não se importa. Se o paciente evadir, por exemplo, abandonar o tratamento, ele pensa assim, já estou com os 10 campos assinados aqui, e aí o plano de saúde vai pagar para ele um serviço que ele não executou. É isso
especificamente o que diz também esse inciso 7º, tá? Você não participou, você não executou aquele tratamento e o indivíduo assinou lá para você, tá? Então, 2 exemplos aí que são muito específicos desse inciso. Inciso 8º. É proibido ao fisioterapeuta angariar ou captar serviço ou cliente com ou sem a intervenção de terceiro, utilizando recurso incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. Essa questão, eu já comentei com vocês também, né? Quando fala de recursos, captar clientes utilizando recursos incompatíveis com a dignidade da profissão. Eu falei, a gente já comentou sobre compras coletivas, né? Aqueles sites de compras coletivas que o indivíduo faz um pacote, né? O que o código quer dizer com recurso incompatível com a dignidade da profissão? É a comercialização da fisioterapia, né? Eu comentei com vocês que a gente não pode transformar o serviço de fisioterapia num polishop da vida. Você não está vendendo um produto qualquer, né? Você não está... Embora exista ali um elemento comercial na nossa atuação, a fisioterapia não é um comércio por si só. É diferente. É diferente, por exemplo, de eu comprar... Vamos dar um exemplo bem contextualizado, né? Eu vejo uma possibilidade de ganhar um dinheiro comercializando máscara aí, né? Tá todo mundo usando máscara. Então, eu tenho um dinheirinho guardado, tenho lá R$1.000 guardado, compro R$1.000 de máscara, boto um valor lá nas máscaras e no final, quando eu terminar de vender as máscaras, eu vou ter tantos reais de lucro. Eu não posso pensar o serviço da fisioterapia, o serviço de fisioterapia, dessa forma tão comercial, entendem? Então, isso fere a dignidade da profissão. O serviço de fisioterapia é um serviço extremamente técnico que demanda um conhecimento muito aprofundado e, portanto, o serviço de fisioterapia ele tem que ter uma dignidade na sua comercialização, certo? Então, não posso também alardear, né? O seu fisioterapeuta, eu tenho uma clínica que oferece serviço de fisioterapia e coloco lá, o seu fisioterapeuta tem especialização em ozonoterapia, os nossos profissionais aqui têm, venha para cá, né? Então, todo esse alarde, todo esse senso de comercialização, o código também tenta inibir, certo? Então, esse foi o artigo 8º, inciso 8º. Esse artigo 25, não, não, por hoje é só. Vamos trabalhar esse artigo 25 na outra aula, que ele vai fazer um link com outro capítulo, nós vamos iniciar um outro capítulo, ele vai fazer um link bacana. Certo? Gente, então, só para lembrar, nossa prova, então, eu falei no início da aula, a princípio está previamente marcada para o dia 6/11, tá? Nossa prova de N2. No dia 30/10, eu vou trabalhar um conteúdo, né? Eu vou fazer aquela revisão. A aula do dia 30/10, eu vou fazer uma revisão e vou passar um trabalho também, que vai ser o da N2. Né? Anota para esse trabalho e depois eu vejo como vocês estão de provas e marco um dia para vocês entregarem esse trabalho. Mas previamente marcada a nossa prova para o dia 6/11, certo? Nossa prova da N2.
Alguma dúvida, gente? Seja em relação a essa questão da prova ou em relação ao conteúdo que nós vimos hoje? Ficou tranquilo? Então, beleza. Tranquilo, professor. Por hoje só, então. Tranquilo. Bom fim de semana a todos. Professor também, professor. Bom final de semana, bom descanso aí. Oi? Bom descanso, bom final de semana. Ah, para você também, meu caro. Boa noite a todos, então. Tá? Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite aí, valeu. Rock